Meu nome é Carolina Brito e eu sou professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu tô aqui hoje para contar brevemente os resultados de um trabalho que nós publicamos recentemente na Physical Review Letters. Esse é um trabalho de colaboração com diversas pessoas e todos nós somos financiados pela Simons Foundation. Esse é um projeto onde nós contribuímos para a melhor compreensão das propriedades na transição de jamming quando o sistema tem atrito e quando as partículas não são esferas perfeitas. Então, para explicar esse trabalho, eu preciso explicar também o que é transição de jamming. E para isso eu trouxe uma imagem, que é uma imagem que eu imagino que dê uma noção intuitiva dessa transição. Aqui vocês estão vendo, nesse lado da imagem, no lado esquerdo da imagem, que os carros ainda conseguem se mover, a densidade é relativamente baixa. No entanto, à medida em que a densidade aumenta, e eu vou lá para o canto direito da imagem, eu observo que o sistema está super denso e basicamente os carros não podem mais se mover. Então, essa transição de jamming tem sido muito estudada nos últimos 15, 20 anos por diversas razões. A primeira é que diversos sistemas biológicos e sistemas físicos sofrem uma transição desse tipo. Por exemplo, no meu caso, meu interesse particular são os meios granulares, por isso que eu comecei a estudar essa transição. Mas também, mais recentemente, os conceitos da transição de jamming têm sido aplicados para estudar deep networks. E, além de tudo, tem um interesse teórico por trás, porque tem diversos fenômenos não lineares que acompanham essa transição de jamming. Mas claro que a gente não estuda carros, a gente estuda uma coisa muito mais simples, né, como o físico gosta de fazer. Aqui eu estou representando aquela partícula, entre aspas, carro que eu mostrei na foto anterior, por uma partícula perfeitamente esférica, e eu estou pensando num sistema sem atrito. Então, aqui eu vou formalizar um pouquinho melhor o que é a transição de jamming num esquema. Vocês estão vendo nessa imagem uma imagem, um esquema de partículas num sistema pouco denso, ou seja, as partículas se movem basicamente livremente, como se fosse, por exemplo, um líquido dessas esferas. No outro extremo, a gente tem uma densidade muito maior, onde as partículas não podem mais se mover livremente, elas conseguem, no máximo, vibrar em torno de um ponto de equilíbrio, como se estivessem num sólido desordenado. Mas entre esses dois extremos existe um ponto a partir do qual o sistema atinge o que nós chamamos de rigidez ou estabilidade mecânica. E o que tem de importante nesse ponto? Aqui eu desenhei 4 linhas vermelhas que representam os contatos entre as partículas. E aqui eu quero salientar, quando eu falo em contato, eu estou falando em contato físico, partículas que se tocam e, portanto, podem participar da rigidez. Não estou falando de vizinhança, isso é outro conceito. Então, o que eu quero definir agora é justamente esse conceito que é muito importante nesse tipo de sistema, que é o número médio de contatos por partícula. Não é um conceito, é um observável, onde simplesmente a gente conta quantos contatos cada partícula tem em média, e a gente se dá conta que antes da transição as partículas não têm nenhum contato, então Z, que é a maneira como eu estou representando esse número de contatos médio, é 0. E na transição de jamming, que aqui eu estou representando com ZJ, ela salta para 4. Então notem que esse observável não é contínuo. E claro, ele pode continuar aumentando depois se eu aumentar a densidade, mas o que importa é que nesse ponto de transição eu tenho um salto de 0 para 4. Aqui eu quero deixar também claro que 4 é o caso num sistema bidimensional. Se eu estivesse falando de um sistema em 3 dimensões, ele saltaria de 0 para 6. E o que interessa, né? O que esse sistema, por que eu estou tratando disso aqui? Principalmente porque o número de contatos, a distância a esse número 4, é que governa as propriedades não lineares desse sistema. Então, basicamente, muitos estudos olham para esse observável porque ele é bastante relevante. Agora eu quero resumir para vocês um pouco do que acontece quando esse sistema, na transição de jamming, quando o sistema tem atrito, que eu estou representando por μ, e a asfericidade, que eu estou representando aqui por epsilon. A asfericidade é a distância que um sistema tem do caso esférico, né? Então, eu estou mostrando aqui algumas imagens de grãos e a gente observa que nenhum deles é perfeitamente esférico, todos têm uma certa asfericidade. E outro ponto importante em grãos reais é que a fricção, né, o atrito é importante. Então, eu estou esquematizando aqui no eixo Y, estou colocando a quantidade, o número médio de contatos no ponto de jamming. Estou representando aqui no eixo X
o atrito ou a asfericidade. E aqui tem uma certa liberdade, dependendo do modelo, existe uma pequena diferença de definição, mas basicamente os modelos tratam então com atrito ou com essa distância ao caso ideal, que é a esfera ou o disco em 2 dimensões. E o que nós observamos? Bom, aqui eu estou mostrando esquematicamente o resultado de diversos trabalhos e diversos modelos estudados na literatura, onde essencialmente se a gente simula uma elipse ou algum outro tipo de sistema não esférico, o que se observa é que para o sistema atingir esse ponto de jamming, atingir rigidez, é preciso que ele tenha mais número médio de contatos por partícula seja maior que 4. Então, aqui nós estamos sem atrito, mas asfericidade, e notem que para se estabilizar é preciso que tenha mais contatos do que no caso esférico ideal. Por outro lado, existem diversos modelos que simulam atrito. Aqui eu estou representando um deles, onde tem uma partícula esférica coberta por outras esferinhas para representar o atrito. E o que se observa é que para o sistema se estabilizar mecanicamente, ele precisa de menos contatos por partículas do que ele precisaria nesse caso ideal. O que é importante aqui é salientar que esse esquema que eu fiz nesse diagrama é um esquema resultado de diversos modelos, né? Então, até esse momento, não existia um único modelo na literatura capaz de descrever o comportamento completo desses sistemas, e essa é a contribuição do nosso trabalho. O que a gente fez foi essencialmente propor um modelo que unifica esses comportamentos. Então, essa linha que eu expliquei anteriormente, vermelha, e essa linha azul, que antes eram obtidas com diferentes modelos, agora elas podem ser, digamos, explicadas, pelo menos em nível qualitativo, essa de cima, usando um modelo que essencialmente é um mapeamento, na verdade é um potencial que simula a rugosidade de partículas dependendo de um certo parâmetro. Se o parâmetro N, nesse caso eu estou representando, for baixo, a partícula é lisa, porém ela não é esférica, e eu consigo reproduzir essa curva aqui. Quando eu aumento esse parâmetro, eu consigo ter uma partícula esférica, mas toda rugosa, e eu consigo reproduzir essa outra curva aqui. Além dessa questão da gente reproduzir comportamentos diferentes usando um único modelo, existe um outro fato interessante, que é o fato de que esse potencial que nós propusemos é analítico, e ele pode ser expandido em série de Taylor em torno do valor que a gente conhece, que é o disco em 2 dimensões, né? E isso nos permite fazer teorias. Então, por exemplo, a gente conseguiu prever nesse trabalho o número médio de partículas em presença de atrito, o que anteriormente era só obtido usando simulações, mas não por meio de teoria.